Olá, eu sou o Márcio, essa é minha mãe Ana Lúcia e hoje nós vamos falar sobre esses dois reis aqui. Então, vamos orar. Senhor meu Deus, Pai, venha, Senhor Deus, nos capacitar, ó Pai, para que eu tenha ensinamento, Senhor Deus, venha aos nossos corações, Senhor, que possamos aprender da Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Na última aula, nós aprendemos sobre o rei Uzias. Uzias foi um rei que agradou o coração do Senhor, mas num certo tempo do seu reinado, o que aconteceu? O seu orgulho acabou chegando ao seu coração e o rei Uzias acabou recebendo de Deus uma mancha na testa para que todas as pessoas pudessem ver que Deus não estava se agradando do comportamento do rei Uzias. Imediatamente, o rei Uzias precisou ser substituído. E quem entra no lugar dele? Rei Jotão. O rei Jotão, ele era fiel a Deus. Ele orava a Deus. E ele fazia Deus se alegrar, ficar orgulhoso dele. E quanto tempo o rei Jotão ficou no reinado? 16 anos. Nossa, pouco tempo, né? E depois desses 16 anos, quem entra no lugar de Jotão é o seu filho, o rei Acás. Acás, ele tinha todos os motivos para fazer o que Deus se agradava, mas não fez nada disso. O rei Acás, ele fez tudo de errado. Sabe o que ele fez, Márcio? Não. Fechou os templos. As pessoas não podiam mais ir ao templo orar. As pessoas não tinham mais lugar aonde adorar a Deus. E o rei Acás, quanto mais coisas erradas ele fazia, mais infiel a Deus ele ficava. Sabe o que ele também fez? Ele pegou todos os ouros que estavam dentro do templo. Quanta coisa errada o rei Acás fez. E o reinado do rei Acás foi um reinado só de guerras. Tantas guerras, e em todas essas guerras, todas foram perdidas. O rei Acás, por não ter feito nada que Deus se agradava, ele também ficou somente 16 anos, Márcio. Vocês imaginam? Somente 16 anos no reinado? Tanto o filho quanto o pai ficaram somente 16 anos no reinado. E o que nós aprendemos com essa história, Márcio? Aprendemos que nós temos que respeitar os nossos pais, os nossos avós e nossos coleguinhas. Realmente. E nós também temos que aprender a nos comportar de maneira que Deus se agrada. Não falando palavrão, não sendo mal educado com as pessoas, aprendendo a ser educado com todo mundo, aprendendo a se comportar dentro da igreja, não ficando de corre-corre. E além do mais, o rei Acás, ele não fez nada que seu pai fez. Ele tinha tudo para fazer como seu pai, porque sabe, Márcio, ele teve exemplos dos seus antepassados, de ser fiel a Deus, como Deus prosperava na vida desses reis quando eles eram fiéis. O avô do rei Acás foi um homem muito próspero. Deus abençoou tremendamente o reinado do rei Acás, do rei Uzias. Mas Acás poderia também ser um homem muito próspero.
Mas, como ele não fez nada que os seus antepassados fizeram, por isso todas as suas guerras foram perdidas. Então, nós temos que ser fiéis a Deus, aprender em todos os momentos a ser fiéis a Deus, seja no momento ruim ou seja no momento bom, ser fiéis a Deus, porque Deus ele pode nos abençoar tremendamente, sendo fiéis a Deus. Não é, Márcio? E qual é a dica de hoje? Não, quando você for sair de casa, use máscara e lave bem as mãos. E com álcool gel. E se vocês fazerem tudo isso, essa pandemia vai passar e tudo vai voltar ao normal.